Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre impactos ambientais globais. Vamos lá então? Aqui ele está falando o seguinte, né? As habilidades técnicas envolvidas ao longo da história permitem que os grupos humanos modificassem o meio ambiente a seu favor, melhorando sua sobrevivência diante da natureza. Então, o que está querendo dizer? O ser humano, né? A humanidade, ela desenvolveu algumas técnicas, né? E essas técnicas fizeram com que a gente tivesse um estilo de vida mais confortável, né? Então, mas para isso, houve, vamos dizer assim, um preço a ser pago. Por quê? Por exemplo, a gente usa alguns recursos, como por exemplo carvão, petróleo, alguns minérios, madeira, água, né? Ao longo da história, né, a gente usou esses itens, né? Vamos falar assim, né? Esses materiais, né? E esses materiais ao longo da história foram usados para a gente poder ter uma vida confortável, como eu já falei. Então, assim, só que em virtude disso, a gente gerou e está gerando algumas situações no planeta, né, que está interferindo no nosso dia a dia, né? Causa efeito estufa, o uso desordenado da matéria-prima. Então isso está fazendo com que gere alguns impactos ambientais e até a nível global, né? Tá desencadeando, né? Então, assim, vamos dizer assim, hoje em dia existem formas mais adequadas de a gente usar os recursos, né? Existem acordos que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Que mostra como que eu posso usar os recursos de uma forma mais sustentável. Hoje em dia, vamos dizer, as empresas, né? Elas exploram o recurso. No entanto, esse recurso ele tem que ter um caminho até do seu descarte e, em outros casos, para ter, por exemplo, uma compensação da utilização desse material da natureza. É como se eu pegasse, por exemplo, uma indústria de tinta. Ela usa recursos que são derivados de minérios, derivados do petróleo, né? São as resinas que vêm do petróleo. Então, por exemplo, ele tem que ter um projeto desde a produção daquele produto até o descarte daquele produto. Uma empresa que mexe com madeira ou uma indústria que fabrica papel, ela tem que ter uma compensação, um replantio, ela tem que ter um trabalho, ela tem que ter uma compensação para reflorestamento, por exemplo. Então, quer dizer, hoje em dia existem acordos, existem normas que as indústrias têm que seguir para poder ela ser realmente efetivada, vamos dizer assim. Mas assim, até então houve impactos no meio ambiente, né? E isso atinge então, como eu comentei, o nosso dia a dia, não é? Ele fala assim que o meio ambiente é essencial para promover nossas necessidades, habitar, nos alimentar, nos vestir, nos proteger e assim por diante. Um problema ambiental que ocorra em nível local pode facilmente ter repercussões regionais, nacionais e até internacionais. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Daí assim, a questão do petróleo e da água. Gente, o petróleo, para vocês terem uma ideia, o petróleo ele é básico para o nosso dia a dia. Geralmente, quando a gente fala petróleo, a gente faz uma relação com gasolina, principalmente, diesel e até mesmo gás de cozinha. No entanto, o petróleo ele abrange muito mais do que só isso. Por exemplo, equipamentos que utilizam plásticos, né? Tinta, eu já comentei com vocês. Assim, existe uma infinidade de materiais que precisam na sua composição o derivado do petróleo, tá? Então, assim, isso, por exemplo, ocorreu principalmente
na segunda revolução industrial, quando foi desenvolvido o carro a combustão, né? Movido a combustão, que é a combustão do petróleo, né? Então, a partir daí que começou a dar um boom, vamos dizer assim, no uso do petróleo. E a questão da água, né? A água ela é muito utilizada, né, para a agricultura, em sua grande maioria. Muitas vezes a gente pensa que a água ela é usada para o consumo humano, né? Vamos dizer assim, não industrial, em escala industrial, a gente achava que, por exemplo, a gente consome mais água, mas não. Na realidade, a área que mais consome, que tem o consumo de água, né? É a agricultura, ok? Então, assim, o interessante, né? Que a boa parte do nosso conforto vem derivado do petróleo e da água. Tanto é que nesse momento, no Brasil, né, por exemplo, nesse momento, a energia que você está usando para, provavelmente, né, para estar assistindo essa aula de hoje, ela vem da energia hidrelétrica. Uhum. Então, veja só como é a situação, ok? E aqui ele está mostrando uma questão de curiosidade, né? As bombas de petróleo, está dizendo ali, fazendo extração do subsolo na região da Sibéria, Rússia. O país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um dos principais fornecedores de petróleo da Europa. Ok? Veja só, o petróleo, porém, é um recurso finito na natureza. Ele provém da decomposição de matéria orgânica de animais e plantas e demora muito tempo para ser produzido. Gente, é milhões de anos para produzir o petróleo, vamos dizer assim. Então, ele considera um recurso finito justamente por isso. A gente não consegue humanamente aguardar, né? A gente vive muito menos que a produção do petróleo. O petróleo, então, por isso que ele é considerado finito, porque ele leva milhões e milhões de anos para transformar toda essa matéria orgânica animal e planta em petróleo, né? Ao mesmo tempo, a utilização do petróleo gerou o maior ciclo de riqueza e desenvolvimento que a sociedade humana já viu. Também gerou uma série de problemas ao meio ambiente e à saúde humana, como a poluição e os seus efeitos. Então, assim, pela combustão do petróleo, isso fez com que a nossa atmosfera, né, aquecesse mais. O nosso planeta aqueceu pela utilização do petróleo, né? E aqui está mostrando, né, a imagem de soldados limpando a bacia de Plenty, na costa da Nova Zelândia, em 2011. Isso. Foram derramados 355 toneladas de petróleo do navio cargueiro liberiano Rena, que encalhou nessa região, né? Então, essa é uma situação também que gera um impacto ambiental, né? O manuseio desse produto, se for mal conduzido, pode gerar uma consequência como aconteceu aí, né? Sobre o uso do petróleo na economia mundial, os maiores consumidores são Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, que invariavelmente tendem a negociar com a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Rússia, os maiores produtores de petróleo do planeta. Acordos que nem sempre chegam a um acerto final e que resultam, por vezes, em conflitos diplomáticos e até militares. Há, hoje em dia, uma tentativa de mudança na matriz energética baseada principalmente no petróleo para outras formas de energia, no caso hidrelétrica, a gente comentou um pouquinho, né? Eólica, que é dos ventos, né? São aquelas hélices gigantes que, por causa do vento, ele gira, né? Solar, que é a placa fotovoltaica, né? Que ela serve tanto para gerar eletricidade como para os aquecedores, não é isso? O desenvolvimento do biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol, ou o uso do hidrogênio, entre outras possibilidades, né? Biocombustíveis é a composição, por exemplo, de óleo vegetal, vamos falar assim, né? Esse óleo vegetal adicionado no diesel, né? Que é o biodiesel, né?
E os biocombustíveis, que daí é só de vegetal, né? Ok? E o etanol, que vem da cana-de-açúcar. Daí, aqui ele está falando justamente sobre energia limpa, né? As chamadas energias limpas são aquelas que não emitem gases nocivos para o meio ambiente. As principais fontes de energia limpa hoje são a eólica, proveniente da força dos ventos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da hélice, né? Que ela gira por causa do vento. E a energia solar. Há outras energias consideradas limpas por não emitirem gases nocivos ou gases do efeito estufa, mas que provocam outros impactos ambientais, como o caso da energia hidrelétrica, que precisa de um vasto espaço para inundação e a produção de álcool, que lança nos cursos da água o vinhoto, resíduo líquido extremamente poluente para os rios e o solo. Então, aí é uma outra situação, né? E a água, né? Para a gente finalizar, como eu já tinha comentado, mas ele diz assim como o petróleo, a água potável, isto é, aquela disponível para consumo humano, é um recurso natural escasso. A escassez é ainda potencializada pela contínua poluição dos rios, lagos e mananciais que disponibilizam esse recurso. A atividade agrícola é a mais utiliza esse recurso natural por meio das técnicas de irrigação. Cerca de 70% da água disponível para o consumo vai para essa atividade, então a atividade agrícola. E a atividade industrial utiliza 20% da água disponível. A quantidade de água usada em nossas residências representa 10% restante do total disponível. Então, assim, a principal área que utiliza a água é a agrícola, então, né? Então, assim, a gente tem que analisar por que ela é escassa, né? Fala, mas, né? Chove, a água vem na terra e tal, mas o problema é que aonde a água vai depois da chuva, existem solos que estão condenados pela poluição, né, pela falta de cuidado do homem, né, a região que chove ali, por exemplo, tem muito pesticida, por exemplo, na região agrícola, e isso aí com a chuva ele vai descendo e vai lá nos lençóis freáticos, né, e a água que está ali fica poluída com esses venenos. Então isso ainda torna mais escasso ainda, entenderam? Então, assim, regiões que tem a impermeabilização, por exemplo, asfalto, construções que não tem área impermeável, que é a área que possa a água penetrar no solo. Então, são regiões que acabam dificultando o ciclo da água, vamos dizer assim, né? Então, acaba se tornando mais escasso, ok? E para finalizar, eu quero deixar esse versículo. Bendito seja o Senhor, que diariamente eleva a nossa carga. Salmo 68, 19. Então, que a gente possa a cada dia colocar o nosso fardo diante de Deus, porque essa é a promessa que tem. Ele pede, coloque o seu fardo sobre mim e revista com o meu jugo que é suave e leve. Então, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.